Oh, Ah, Luciano, tudo bem, meu amigão? Como é que tudo tá? jóia? Tudo na paz de Deus, graças a Deus. Hoje nós Olha, vamos ter um desafio prazer, né? Falar de um compositor, poeta, dramaturgo, escritor, tanta coisa representada em uma só personalidade. Hoje nós vamos falar de nosso Chico. presidente honorário aí presente, ó, Jorge Janot, Ah, nosso o Jorge filho. Anô. Ah, Jorge Anô. A gente vai É, fazer uma homenagem aí a Jorge Anô, aí, tá vendo? com as Mas é, nossas canções. mas é isso mesmo, Luciano. Nós vamos tratar hoje do senhor Francisco Buarque de Holanda. Chico Isso, Buarque, nascido em 19 de junho de 1944. 44, no Rio de Janeiro. Deixa Filho eu ver do Sérgio o nome desse. Buarque, né? De Oi? Holanda e da dona Maria Amélia Alvim. Isso, da elite intelectual brasileira. Exatamente. Ele ingressa em 63 na faculdade de arquitetura, mas com 3 anos de faculdade ele sai do curso, né? E aí se destina de uma forma mais definitiva à carreira musical. Em 64 ele já tem a primeira composição, né? Que é Tem Mais Samba, que foi lançado no primeiro disco, a primeira música que ele considera, né? Como produção mesmo. E em 65 sai o primeiro compacto com Pedro Pedreiro e Um Sonho de Carnaval, né? Em 66 a banda vence o segundo Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, né? O famoso Festival da TV Record, juntamente com Disparada, né? Que é uma música belíssima também. Sim, E, e surge a lança o seu primeiro unanimidade. LP também em 66, que eu fiz questão de trazer com a famosa capa que já gerou tantos memes ultimamente na internet. Exatamente, eu tenho uma coleção dele também. Isso, Deveria até exatamente. mostrar, porque pô, fã que é fã tem que ter a carteirinha à mostra, né? É Pois é, lógico, é o Chico lógico. Buarque, ele conseguiu receber um título, né, que ele foi atribuído por Milor Fernandes de unanimidade. É verdade que ele deixou de ser unanimidade, talvez até para confirmar a máxima de Nelson Rodrigues de que toda unanimidade é burra. Então, como ele efetivamente é de uma genialidade extrema e merecedor e ganhador do Prêmio Camões do ano passado, o último Prêmio Camões, para quem não sabe, o Prêmio Camões é um prêmio que é oferecido para aqueles que têm uma obra, né, que é oferecido não por conta de um trabalho, mas pelo conjunto da obra em Isso. língua portuguesa, e tanto oferecida para brasileiros quanto para portugueses e outros de nacionalidades que tenham a língua portuguesa, já foi, entre outros grandes nomes, por exemplo, é, conquistado por Lígia Fagundes Telles, João Paulo Isso. Ribeiro, Ferreira Goulart e uma série de outros nomes E que, Chico, que e Chico citamos. tem uma produção literária consistente, né? Estorvo, Benjamin, Budapeste, Leite Derramado. Tem o mais recente agora de 2019, Esta Gente. São Estou livros interessantes, bem escritos, né? De uma qualidade que você ganhadores, percebe. ganhadores de prêmio Jabuti, Uhum. ganhadores de prêmio Jabuti e assim, é claro que a gente não compara a prosa com a poesia. São coisas diferentes, mas ele é bom nos dois e ele conquistou a respeitabilidade de todos, sem dúvida nenhuma, foi com as canções, né? E As canções e podem. é interessante como ele valoriza o trabalho de composição, de modo que ou ele está se dedicando aos livros, e aí ele separa um período de tempo para se dedicar à produção de um livro, ou ele está cuidando de um álbum e de uma turnê, né? Ele não mistura as duas coisas, ele gosta de separar tudo para fazer as coisas da forma mais perfeita, da forma mais bem acabada, né? E sempre com muita qualidade. Tanto faz na literatura, na música, no teatro, né? Ele teve peças importantíssimas no teatro brasileiro, como Roda Viva, Calabar, Gota d'Água, né? A Ópera do Malandro, mais recente. Enfim, é um artista multitarefário, né? Que se expande para vários ramos e ainda um fã do futebol, né? Que o futebol está Sim. sempre presente na obra dele. Como a gente, ele é tricolor, só que é fluminense, né? E, a, e ainda é autor do hino do Politeama.
Isso eu não sabia. Politeama era o time de botão dele, que depois foi promovido a time humano e hoje treina, né, participa de jogos e tem o hino do Politeama. É muito interessante essa história também. Mas, Eu sei Luciano, que vamos ele começar. também tem, a gente não pode esquecer, uma série de composições que foram feitas especialmente para o teatro. Morte e Vida Severina, Sim, musical infantil Saltimbancos. Saltimbancos. Ele trouxe uma série de canções que até hoje eu vejo na escola das minhas filhas, estão lá cantando as músicas do Saltimbancos. E outros tantos, né, que a gente acaba não lembrando. Eu fiz umas anotações aqui para recordar, mas a obra dele é muito extensa e muito densa também. E aí, Exatamente. a gente Mas escolheu, é bom uhum, escolher metodologia. Conte aí a metodologia para os nossos. nós, dessa vez, resolvemos fixar alguns temas e, a partir desses temas, nós elegemos canções que simbolizem especialmente o tema, que aborde determinado assunto ou aborde um determinado formato, né? E aí nós começamos, lógico, com a música título da nossa live, que é Construção, uma grande música, uma grande música. Em verdade, uma grande construção, né? Sim, Porque a construção foi, antes de tudo, um desafio. Um desafio, porque ela foi escrita em 1971. Escrita não, ela foi tornada pública em 1971, ainda durante a ditadura militar, em um período em que o Brasil era considerado e ainda continua tendo um título que não sei se é o primeiro, mas um dos primeiros recordistas de acidentes do trabalho do mundo. Construção, ela é uma catedral gótica em detalhes, levando em consideração que ela é feita em versos dodecassílabos, né? E ele combina e ele rima proparoxítonas, que sempre é muito difícil de rimar. isso, Tá? exatamente. É até um bom exercício utilizado, me lembro, eu usava na escola, a professora fazia referência a isso porque ela demonstrava ali uma série de palavras que seriam proparoxítonas. É meio que épico, né, o texto. Ele produz uma expectativa, digamos, cronológica da vida de qualquer cidadão comum, mas meio que a gente até já teve uma oportunidade de falar um pouco antes sobre tudo, é meio que como se fosse um presságio, tá? Amou daquela vez como se fosse a última, ele não sabia que seria, mas como se fosse, então ele já estava antevendo que alguma coisa poderia Exatamente. acontecer, tendo ele beijado sua esposa como se fosse também a última, a última esposa. Depois ele beija cada um dos seus filhos como se fosse o único, né? É, E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua no seu passo tímido. E aí vai é, continuando a desenvolver a composição, sugerindo em alguns instantes, não sei se de forma irônica, que Chico tem muito isso da ironia, sim, que o acidente poderia ter sido produzido por culpa do operário. Né? E também que o operário, por conta do seu acidente, poderia ter produzido uma confusão no trânsito ou uma ocupação desmedida com um evento que para muitos haveria de ser desprezível. Isso me lembra, estou vendo o Gerson aqui, ó, Gersinho, isso, que participa Decinho. das resenhas. Gersinho, lembra daquela imagem do guarda-chuva? Pois é, aquele ali, o cara estava atrapalhando o guarda-sol, né, em verdade, num supermercado que estava atrapalhando as compras das pessoas. Então, vamos colocar um guarda-sol aqui para Exatamente. esconder esse corpo que está atrapalhando as compras das pessoas, como se fosse efetivamente É a indiferença, né, Luciano? A indiferença da sociedade para com o drama do trabalhador acidentado, do trabalhador vitimado, né? Que pouco importa ali. Ele está atrapalhando, tem que ser tirado porque ele está atrapalhando, né? E é interessante também, Luciano, que digamos assim, na segunda parte da música, né? Depois do presságio, dá uma ideia também
uma crítica, talvez, ao trabalho desumanizante, né? Que faz Isso. o sujeito virar máquina, né? Como se fosse Mecanizado. máquina, tijolo por tijolo num desenho mágico, os olhos embotados de lágrima, de cimento. Então, em tudo isso, traz também essa carga de sofrimento que o trabalho não deveria gerar, né? Mas que, na prática, em alguns casos, termina gerando pela forma como ele é coordenado, como ele é determinado, né? Exatamente. E existe uma passagem que fica um pouco, digamos, duvidosa, né? Quando ele fala que bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Esse bebeu e soluçou só pode ser água, né? Porque se for para ele soluçar, ele teria bebido bebida alcoólica, o que não é possível fazer. Mas depois ele fala na música, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música. Bebeu? Que foi bebida Não, às vezes, alcoólica? aí pode E ser. tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Como se fosse um bêbado. Ele tira toda a carga da possível expectativa que a gente tenha da bebida alcoólica. Então ele diz assim, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Ele não é um bêbado, como se fosse um bêbado. Me parece que esse efeito que leva a essa indução, né, de que seria bebida alcoólica, é mais um êxtase por aquele momento de descanso, aquele momento em que ele para finalmente para se alimentar, né, para poder dançar e gargalhar, enfim, para descansar. Então, naquele momento ali, ele entra numa espécie de êxtase e nisso é que o acidente se origina, né? É justamente nisso, porque ele perde a atenção e aí, né, em função disso aí, e termina por cair. E a troca na segunda parte de uma série de palavras que já faziam parte do texto por outras, Uhum. atribui um sentido um pouco diverso para a história, mais ou menos como se fossem perspectivas sendo contadas Isso, pelo empregador e pelo empregado. perfeito. Basta que você mude, quem conta um conto aumenta um ponto, ou muda o ponto de lugar. Então, a gente encontra aqui nessa composição uma reestruturação, colocando palavras que acabam sugerindo que o trabalhador estava meio que sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, né? Bebeu e soluçou como se fosse uma máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo a atrapalhar o trânsito. Só que ele morre na contramão, nessa segunda parte, Ou atrapalhando o próximo no público. sentido bíblico, né? No sentido religioso, talvez. São várias perspectivas, né, de interpretação que a gente Agora, pode. quando a gente acha que o texto acaba com essas construções, e a gente não pode esquecer, eu vou logo falar porque eu não posso deixar de referir, que a revista Rolling Stones identificou essa música, Construção, como a número 1 entre 100 músicas populares brasileiras. Ela está no primeiro lugar das músicas populares brasileiras por uma votação de critério técnico e de público. Interessante é que quando termina a música, Guilherme, ou quando termina a construção, Chico Buarque introduz em construção uma outra canção, que funciona como se fosse a manifestação do operário para o seu patrão, que é Deus lhe pague. E meio que ironicamente ele responde a isso dizendo que por conta ele seleciona realmente da música Deus lhe pague algumas passagens mais significativas e produz esse efeito. Quando ele menciona assim: por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. Que é a E, resposta a partir da morte, né? exatamente. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir, pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair, Deus lhe pague. Pela mulher carpideira, que é aquela que
que Vai reza, chorar no enterro. aquela que é contratada para fazer as orações, É. para nos louvar e cuspir, e pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir, e pela paz derradeira que enfim vai nos redimir, Deus lhe pague. É uma das construções mais espetaculares que a gente encontra na música popular brasileira, uma música que precisa ser estudada, que é recomendável que se analise ela, né, sob o ponto de vista estrutural, não somente entre as crianças, como eu fiz na minha escola, Uhum. mas também entre os adultos no estudo de riscos ambientais, riscos do Sim, trabalho, sim, meio ambiente do trabalho. não tenha Pois dúvida. é. E agora avançando, né, para uma segunda obra, e aí a gente vai dar um enfoque especial sobre a questão social e destacar também o papel das parcerias do Chico Buarque. Nós vamos tratar agora de Gente Humilde, né? Que é uma parceria de Chico com Vinícius e Garoto. Na verdade, essa música ela surge instrumental, né? Isso. Ela é um trabalho de Garoto que gravou no acetato para o professor Walter Souto e graças a isso a composição sobreviveu e mantendo-se inédita em termos de disco, né? Então, 15 anos depois da morte de Garoto, Baden Powell mostra esse acetato, né, a Vinícius, e ele dá a letra em parceria com Chico, né? E é muito interessante essa questão da parceria entre Vinícius e Chico, porque Chico, de uma forma muito generosa e até humilde, né? Ele diz, olha, o caso é o seguinte, Vinícius era muito amigo do meu pai, e eu acho que às vezes ele me chamava para fazer as parcerias, não porque ele precisasse de um parceiro, mas porque queria é, consolidar Homenagear uma meu pai. amizade através de mim. Ele era uma pessoa muito generosa, né? Então, às vezes a música já estava quase pronta e eu fazia um pedacinho, tal, mas ele sempre queria essa união, né? Esse trabalho conjunto, compartilhado, né? E aí Vinícius e Chico dão essa letra fabulosa, né? Eles trazem essa letra fabulosa para a música de Garoto, né? E é uma música que trata de uma forma muito clara de um sentimento de empatia, né? De empatia que alguém de uma classe mais elevada sente em relação a gente humilde, né? Ele diz, ó, tem certos dias que eu penso em minha gente, sinto assim o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, feito um desejo de eu viver sem me notar, né? Porque ele está até meio incomodado por ele ser uma pessoa mais abastada, o personagem, o narrador da música, né? Enquanto ele vê o sofrimento, né? E esse sentimento de empatia faz até que ele, mesmo não crendo em Deus, peça a ele por esta gente, né? Mas ao mesmo tempo que ele sente essa empatia e percebe o sofrimento dessas pessoas, ele tem, de certa forma, uma espécie de inveja, que ele chama até de inveja na música, mas não é Uhum. propriamente uma inveja, né? Ele percebe que ali há valores e há determinadas coisas, há uma felicidade que o dinheiro não pode comprar, né? Que mesmo se tratando de pessoas humildes, de pessoas que não têm acesso aos mesmos bens que ele, né? É, é um lugar em que a felicidade existe, né? Que existe pessoas simples, né? Bem adaptadas àquela rotina, que conseguem avançar apesar das dificuldades e conseguem se manter num determinado nível, né? De vida, com alegria, né? Com muita luta, com altivez. Enfim, é uma música que nos traz muitas reflexões em torno desse sentimento compartilhado de empatia. Você percebe isso também, Luciano? Sim, eu percebo, evidentemente, a gente sabe disso, porque é muito noticiado que a música tem muito de Vinícius, né? Sim.
praticamente Vinícius fez a letra toda, né? Essa especialmente, a participação de Chico foi muito simbólica, e dá para notar a presença de Vinícius até mesmo nos versos finais. Eu que não creio, peço a Deus por minha gente. Vinícius de Moraes era declaradamente ateu, né? Mas aqui na Bahia, morando aqui, passou a frequentar os terreiros de Candomblé. E a gente sabe que isso aconteceu também com Jorge Amado, Uhum. que declaradamente era ateu, né? Que a gente falou no último programa lá sobre Sim, Caetano, que é ateu e viu milagres como eu, sabe que sim. os deuses em Deus não cessam de brotar. Ele fala, eu que não creio, peço a Deus por minha gente. Aí entra na linha do Gilberto Gil, mesmo, não é? Uhum. Sem ter fé, a fé costuma acompanhar pelo sim, pelo não. E aí eu Exatamente. vejo uma passagem anotada, né, de que se fala, né, que a participação de Chico realmente na letra é pequena. E o Zusa Homem de Melo, em uma das obras que Zusa escreve muito sobre canções, ele afirma, né, que a letra é quase toda de Vinícius e que essa questão é esmiuçada num livro de História das Canções. E com o encontro com Chico Buarque em Roma, o Chico disse o seguinte: o poetinha matava dois coelhos com uma cajadada só. Colocava a letra na melodia de garoto, que ele sempre apreciara, e ter como parceiro o compadre Chico, que já havia letrado 3 canções de Tom, o que lhe provocara uma ponta de ciúme. A letra Uhum. ficou pronta numa noite, segundo se diz aqui. Restava o Uhum. processo da parceria. Vinícius solicitou ao amigo que desse um jeito na letra. Desse um jeito, quer dizer, dá uma arrumada aí. Mas não Uhum. havia que mexer em obra tão irretocável. Vencido pela insistência, Chico escreveu os versos. Pela varanda, flores tristes e baldias, com a alegria que não tem onde encostar, imediatamente encaixados no texto pelo poeta, que se apressou em comunicar a Tom que Chico agora era seu parceiro. Essa briguinha entre Chico, desculpe, entre Vinícius e Tom, era produzida levando em consideração também as parcerias, né? Então, o Vinícius Exatamente. também tem muito ciumento nas parcerias, assim pelo menos falava É. o Ele fez outras parcerias, né? Fez Valsinha, Imagina, Samba de Orly, né? De Orly. Várias outras músicas em conjunto, inclusive infantis, né? Inclusive infantis também. Mas agora avançando, Luciano, A gente é, selecionou qual, agora, apesar de você. apesar de Apesar de, você. apesar de você, é um verdadeiro hino, né, de resistência velada, escondida, produzida, produzida essa canção em 1971. Chico Buarque ele escondia muito, claro, como todos na época, por trás das letras um protesto. E é claro que, apesar de você, ele tentou fazer isso, especialmente nas primeiras palavras. Quando ele dizia, hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Perguntaram para Chico, à época, quem era esse personagem que era tão assim despótico. Ele falou assim: é uma mulher mandona. Isso. Ele escondia atrás dos personagens femininos grande parte das manifestações que ele queria fazer em face do Estado. Até E ele porque continua naquela época seria, né, impossível, né, assumir isso de uma forma muito clara. abertamente, mas essa música ela tem até uma história interessante, porque os militares se deram conta disso depois de algum tempo. Né? Inclusive, eles se deram conta de que a música estava sendo muito popularizada e ela somente ela foi censurada, pós-censurada, e ela voltou a ser mais uma vez gravada em 1978. 78. Foram 8 anos. Exatamente, quando o governo militar estava um pouco mais, digamos assim, atenuado. Com Geisel, né? Já em Exatamente. Geisel. E se conseguiu fazer isso, mas naquele ano de 1971 a perseguição ainda era muito intensa. E tem umas passagens bem interessantes em que ele fala assim: a minha gente, aqui, não tem discussão. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, viu? Então, que minha gente é essa que uma mulher ia estar falando?
A minha gente, Exatamente, não faz sentido. É. não faz sentido. Você que inventou este Estado. Pode Em- ser Estado com letra maiúscula também. embora com letra minúscula para dar disfarçada, né? É, e inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, que era como quem assistiu aí o filme de Caetano, que está na Globoplay, que é o Narciso de Férias, em férias, vai verificar que Caetano ficou durante muito tempo sem saber o que tinha feito. Ele foi preso e depois de um longo tempo é que ele foi interrogado e explicado as razões em virtude das quais ele teria sido preso. Você que inventou o pecado, e eram muitas coisas inventadas, esqueceu-se de inventar o perdão. Perdão. É uma música fantástica, cheia de passagens absolutamente significativas e que dá para notar que ele, em um determinado momento, eu gosto dessa passagem aqui. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vai cobrar com juros. Juro. Isso. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. É a Então, tem muitas perspectiva da passagens. abertura democrática, né? A Exatamente. abertura da abertura. Mas, Luciano, nessa mesma época aí, nessa mesma pegada, mais ou menos, da primeira metade dos anos 70, tem uma outra música também muito, muito bacana, que está dentro desse mesmo sentido, em que, inclusive, a propósito, foi censurada em 73 e foi lançada nesse mesmo disco de 78, de Apesar de Você, que é Cálice. Pai, Toca aí. afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim este cálice de vinho tinto de sangue. Como beber desta bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta, Pai. Afasta de mim este cálice, Pai. Afasta de mim este cálice, Pai. Afasta de mim este cálice de vinho tinto de sangue. Linda essa música, né? Em uma composição com Gilberto Gilberto Gil, em que o cálice tem um significado duplo. duplo, né? Numa tentativa eles gostavam disso, eles sabiam que não iam É, conseguir. Eles gostavam da molequeira, né? Eles queriam fazer, inclusive, eu achei interessante que apesar de você, que a gente falou, vamos passar para outra, mas aconteceu um episódio bem interessante com Apesar de Você. Existia uma cantora muito querida, que era a Clara Nunes, né? sim. Ela, na década de 70, ela era muito estimada e muita gente até lamentou o falecimento dela de uma forma extremamente profunda. A Clara Nunes, ela gravou sem saber de nada. Ela achou a música boa, mas ela não tinha essas más intenções. Isso. E os militares, no momento que censuraram, fizeram um acerto com ela de que ela ia participar cantando nas Olimpíadas do Exército de 1971. Ela disse, eu vou, eu canto, não tem problema. Para se livrar de qualquer tipo de consequência maior, né? Fizeram Então, isso com a Elis também. A Elis passou por uma dessa também. Teve que cantar no evento para compensar uma outra música que ela tinha gravado na época. exatamente, morreu em 1982, Maurício, exatamente. Tempos difíceis. Obrigado pela presença de vocês aí. Vários aí chegando, vários queridos chegando. Mas, Luciano, a quarta música que a gente resolveu tratar já tem a feição de uma crônica, né? Embora trate também de questões sociais muito fortes, que é Geni e o Zeppelin.
É. do disco de 79, né? Ela foi composta, na verdade, para o musical Ópera do Malandro, quando ainda em vigor o AI-5, né? Lógico, Sim. mas ela se mostra atualizadíssima, né? Que é uma reação da sociedade hipócrita em relação a determinados valores que são cultivados, mas que não correspondem ao substrato mesmo da essência do ser humano, né? Aí tem muito da crítica ao preconceito, tem muito da questão da objetificação da mulher, né? Do uso do corpo. E, curiosamente, na ópera do Malandro, na peça, se descobre que Geni é um travesti, né? É Genivaldo, né? Que é o personagem. Mas, então, num primeiro momento da música, né? Geni é apresentada como uma prostituta, né? Cujo corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada, né? Então é para aquela camada, né, mais baixa da sociedade, e já recebe ali os ataques da sociedade moralista, né? Joga pedra na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni. É o No bordão. segundo momento surge o Zeppelin, né? E com ele a ameaça de destruição da cidade. A cidade, na verdade, termina virando um terceiro personagem da É mais música, um né? épico, né? É mais um épico. Exatamente. Então, diante do horror e da iniquidade que o comandante via naquela cidade, ele resolve destruir tudo. Mas ele faz uma concessão, porque ele viu que ali tem uma formosa mulher e caso ela queira se deitar com ele, ele vai embora e não vai fazer mal nenhum à cidade. Aí o pessoal fica espantado. Não, não pode ser ela, não pode ser Geni, ela é boa de bater, de cuspir, não pode ser essa. Mas aí quando a cidade, né? Eu vou tratar a cidade sempre como uma pessoa. A cidade se dá conta que é realmente ela, aí engole seco e vai lá implorar que ela se deite com o comandante, né? E ela disse que ela Entregue. preferia amar com os bichos. Exatamente, mas aí surge a dignidade e talvez até mesmo a questão do orgulho, né? Da afirmação de um orgulho específico, né? E ela diz que não. Mas diante de todas os anseios, ela resolve ceder, né? E vai lá e tem a noite de amor, ela diz que é um horror, né? Ela tem asco, uma sensação de asco de manter aquela relação, embora ela mantivesse outras relações com, né, com todas as outras pessoas antes. Mas naquele caso ali, não. E tem êxito. O Zeppelin vai embora, a ameaça desaparece, e a partir do momento que a cidade se vê novamente segura, Retorna volta o preconceito. toda a problemática que é sofrida pela salvadora. Ou seja, Exatamente. tem um caráter bem cristão também nisso, né? É a hipocrisia da sociedade, né? E ele pega isso com muita propriedade, né? E se nós transportarmos para vários exemplos, né, cotidianos, atuais, você vê como se encaixa esse tipo de raciocínio da massa, né? Da massa que defende determinados moralismos, mas que no fundo, aquilo ali não significa nada para eles, né? É só uma afirmação vazia, né? Você sabe que o Chico ele se inspirava muito em Nelson Rodrigues, né? Sim. Nelson Rodrigues era uma espécie, toda nudez será castigada, é referenciada como um dos das inspirações de Chico para Geni, o Zeppelin. Uhum. Chico também tinha os seus inspiradores, né? Ele nem só era o iluminado, não, nem somente ele era o referencial, né? Ele também tinha as pessoas de quem ele gostava e em nome de quem ele se inspirava. E Nelson Rodrigues era um dos mais importantes nomes dessa inspiração cotidiana. Sim, sim. É uma interpretação belíssima essa que você fez de Geni, o Zeppelin, é uma música que entrou aí no nosso cotidiano. A gente sempre refere muitas vezes a quem é Geni, metaforicamente, quem Geni poderia É. representar, né? E a gente sempre ficava pensando sobre No, essas coisas. no último show dessa turnê última do Caravanas,
Geni tem é um ponto de destaque no show, realmente, né? Salvo engano, é quase no final do show e a reação do público é sensacional. É uma música épica, né? Como Sim. músicas épicas eram comuns na década de 40, 50. Uhum. Celestino disse um Campônio à sua amada, minha idolatrada, diga o que quer. Boa. E vou matar, vou roubar, embora tristezas me trazes mulher. E é uma história, né, envolvente. Eu acho que isso é muito bacana de ser celebrado, porque faz parte da nossa riqueza É cultural. como ele faz também, voltando a Chico, em Meu Guri, né? Meu Guri também é uma Sim, história sim, sim, sim. encadeada, né? Com a sequência. Minha história, né? Que é o Ieso Bambino, de Lúcio Dalla, né? Que ele também fez a versão. E há na música Meu Guri todo aquele aspecto relacionado à ironia, ao duplo sentido, Sim, à sim. inocência de algum personagem. A É, Genia foi uma mulher muito inocente, foi uma personagem muito inocente, né? aham, Na medida de acreditar que todas as pessoas iam tratá-la de forma diferente se ela ficasse com o é, cara do Zeppelin. É muito fantástico. Ele sabe lidar com a ironia como ninguém. E a gente consegue constatar isso nas obras dele. Qual é a próxima mesmo? Nossa? agora nós vamos para o amor. Olhos Ah, nos olhos. Olhos nos Olhos. Olhos nos Olhos, Chico teve várias canções, muitas, que foram feitas sob a perspectiva feminina. Ele dizia que ele era muito convidado a fazer músicas para o teatro e que quando ele era convidado, ele procurava imaginar aquilo que a intérprete sentia em cada uma das situações. Mas não fosse somente isso, quando ele fazia as músicas, ele imaginava a intérprete. E segundo ele mesmo disse, essa música foi pensada para Maria Bethânia. Ela é uma música de 1976. E quando ele escreveu, ele imaginou Bethânia cantando e não necessariamente imaginou essa personagem, Uhum. ou foi uma cena do cotidiano que ele evidenciou. Da mesma forma que Folhetim ele fez pensando em Gal para cantar. Né? Sim. Eles tinham uma relação muito próxima, esse pessoal da música, eles se envolviam e se retroalimentavam, né, de canções e de interpretações. E Maria Bethânia era uma grande intérprete já em 1976 e ele fez e entregou para ela e nossa senhora. O interessante é que a música ela não tem uma ideia de finitude, sabe? Ela termina como Sim. se pudesse acontecer alguma coisa depois. Porque se mostra o empoderamento, né, de uma mulher que apesar de ter dito que ela agiu como de costume, ela queria mostrar para o ex-parceiro que ela Isso. tinha crescido e estaria muito melhor, né, sem ele. É uma É. música muito curta, né? Quando você me deixou, meu bem, me disse para ser feliz e passar bem. Quer dizer, Aí é o susto, né? eu É o te susto. dispensando. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, Desespero. de costume, a submissão, É. obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita. Então, ela admite a possibilidade de que ele pode querer revê-la. Já vai É. me encontrar refeita, pode crer. Olha nos olhos, quero ver o que você faz ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até remoçando, me pego cantando sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, tantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, porta aberta, você sabe que a casa é sempre sua. Vem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como suporta me ver tão feliz. É interessante, né? Que Um empoderamento, mas de uma mulher bastante fragilizada e dependente. Né? Isso é o que acontece em determinadas situações. Né? E a é gente tem. interessante como eu me lembrei daqueles memes que aparecem às vezes nas redes sociais de expectativa e realidade, né?
A É. expectativa é que ela vai estar perfeita, numa boa, né? Já fora daquele sentimento, mas quando chega na realidade, diz, ó, se você precisar de mim, você sabe que a casa é sempre sua, né? Isso é super complicado, né? Ele chega fundo nessa questão. Chico também fala do sentimento do homem em face da mulher, né? Uhum. Por exemplo, Eu Te Amo. Você acha que o narrador de Eu Te Amo é um homem ou uma mulher? Eu acho que é um homem, né? Eu te amo. Ah, se já perdemos a noção da Quando hora fala e juntos já. meus seios ainda estão nas suas mãos, aí eu acho que é a mulher, né? Pois é, mas ele fala assim: meu paletó enlaça o seu vestido, É, né? Então eu acho que é um homem. Ah, se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como é de partir. é, Se ao te conhecer, dei para sonhar. É porque eu estou tentando ver o pedaço onde tem isso. Mas ele fala: meu paletó enlaça teu o seu vestido. vestido. E o É, meu sapato ainda pisa no seu. É, é, teus seios ainda estão em minha mão. Então, é teus seios, teus, né? não é meus, teus. Então, em verdade, é um homem falando que é uma situação até que o homem sempre foi, sempre esteve nessas situações para além de toda esse sofrimento, mas ele coloca o homem no sofrimento aí em Eu Te Amo, que é uma das canções Essa, mais lindas. essa, essa, voltando só olhos nos olhos, essa música foi realmente composta para Bethânia, né? Ele admite isso. Mas foi criado num estado de espírito que ele ficou a partir de uma conversa que ele teve antes com o Paulo Fontes, que foi o parceiro dele na Gota d'Água, entre outras iniciativas. E Paulo Fontes estava com câncer terminal e não sabia disso. E ele estava tendo aquela conversa com ele, sabendo da informação, com aquele pesar, sem poder falar para a pessoa, né? E a cabeça cheia daquele sentimento, ele volta para casa e faz a música que não tem nada a ver com a situação da doença, né? Mas que está carregada desse sentimento, né? De peso, de uma coisa Sim, forte que derrubando ele, né? sim, Isso é muito sim. interessante. As músicas têm sempre algumas histórias adicionais, né? É. Estou vendo aí quem foi que falou agora, Maurício, mencionando que Betty e Ney Matogrosso foram os grandes intérpretes, são grandes intérpretes de Chico Isso. Buarque, de fato. Ney Matogrosso é fantástico, eu acho que não tem ninguém que cante melhor. Amo tanto e de tanto amar, né? Tanto amar É. quanto Ele Grosso. tem disco apenas com repertório de Chico. Sim, Né? sim, 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 sim. Sim. E E agora vamos para qual que a gente está agora se vamos aproximando? avançar para um clima mais light, porque Chico fala que ele gosta do samba do morro, mas ele gosta também do samba de Copacabana, né? Sim. E a gente escolheu aqui, dentro dessa perspectiva da bossa, a primeira parceria dele com o Tom Jobim, que é o Retrato em Branco e Preto, né? O Retrato em Branco e Preto, a primeira de uma parceria que ia render vários frutos maravilhosos, né? Como Sabiá, como Eu Te Amo, que você se referiu há pouco, Olha Sim, Maria, Anos Dourados, Imagina, Piano na Mangueira, enfim. E Tom Jobim é o maestro soberano, né? Que ele reconhece no Para Todos, né? Que é a grande genealogia musical da vida de Chico. E o Retrato em Branco e Preto surgiu também, da mesma forma que Gente Humilde, como uma música instrumental, o Zíngaro, né? Que foi inspirado em um violinista cigano que, na verdade, transmitia o estado de espírito do próprio Jobim, que morava nos Estados Unidos, mas tinha muita saudade e vontade de voltar para o Brasil, né? Então, Tom deu a parceria para Chico e ele disse que deu também com uma espécie de vingança. E aí a gente volta àquele ponto de Gente Humilde, né? Como uma vingança de Vinícius, porque ele estava saindo muito com Baden, com Edu, estava desprezando o Tom. Então Tom resolveu também pegar essa música e dar para Chico, né? E aí o título Retrato em Branco e Preto só surge, né, a partir da letra de Chico, né, que trata exatamente de um amor desesperado, né? Já conheço as pedras do caminho, sei também que ali sozinho eu vou ficar tanto pior, né? E também tem um pouco de saudosismo, né, desse amor que eu nego tanto, mas que volta sempre a enfeitiçar,
com os mesmos tristes velhos fatos que no álbum de retratos eu teimo em colecionar, né? Eu trago o peito tão marcado de lembranças do passado. Então ele está vivendo ali aquele momento que ele está agarrado àquela sensação anterior. Ele não consegue se desprender daquilo e ao mesmo tempo isso desespera ele, né? É uma sensação de muito amor mesmo, né? É um amor incontido, bem típico, né? Das canções daquele período mesmo, né? É uma fossa. Uma fossa nossa. Uma É uma fossa. foto nossa, exatamente, exatamente. Sabe? Dessas parcerias, Luciano, por falar nisso, tem essa, né, que você se referiu há pouco, que é uma música lindíssima, que a gente poderia Então, até fazer aqui um pouquinho, ó. Ah, se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me diz agora como é de partir. Se ao te conhecer dei pra sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios, me conta agora como eu posso ir. Se nós, nas travessuras das noites eternas, já quanto nossas pernas, desconte pernas eu não vou seguir. Linda, né? Muito bonita essa música. sim, A pena que tornaste não dá pra nossa gente, sorte a pelo gente chão. executar toda, Na senão a bagunça live do vai meu embora. coração, meu sangue errou de veia e E se se perdeu. perdeu. Realmente, ele é campeão em metáforas maravilhosas. Te dei meus E ele olhos para tomares conta, agora conta como é de partir, né? é difícil. Completamente cego. Olha, a Amélia Helena, pianista, aqui no nosso. A gente tem gente, pergunta se eu ainda toco violão. Toco, mas meu violão está com a corda quebrada. E não fosse somente isso, eu acho que ele está subtonado. Eu preciso comprar um outro violão. Ele está perdendo a afinação muito rapidamente. Eu tenho que fazer que nem Guilherme comprar esse. É o quê? Yamaha. É um Kawasaki? É o quê? Yamaha. Ah, é um Yamaha? Pois Yamaha. é. Tem que investir num violão de qualidade. O meu é um Giannini antigo, que não está muito bom. Pois bem, Vai passar? chegamos. Sim, vamos passar. Vamos passar. Vai Passar é uma música de 1986 que Chico fez ali na linha do samba, né, homenageando uma série de situações do samba, mas trazendo, como ele sempre faz, né, uma referência aos novos tempos, porque, como todos nós sabemos, em 1985, 1986, foi um período de transição entre o governo militar e o governo civil, né? A gente teve todo aquele episódio que acabou desembocando no ingresso de José Sarney, né, que tinha Tancredo, José Sarney, etc. Então, era uma época de diretas já, sabe? E que a gente teve, efetivamente, eleições diretas no Brasil. Conseguimos, foi o meu primeiro voto, foi um voto que aconteceu de uma forma muito especial, em uma discussão política. O Brasil errou, né, de uma certa forma, porque foi escolhido Collor, o primeiro presidente eleito pós tanto tempo, né, sem exercício de Sim. voto. Mas a gente se consertou e a gente depois foi adiante com outros presidentes. Mas Vai Passar traz isso, né? Vai passar nessa avenida um samba popular. Vai passar o samba, mas quem fala, cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. E ele menciona, né? Sobre justamente essa situação, né, de passagem de um momento na história para um outro momento, Inclusive, distraída, sem perceber que era em subtraída, tenebrosas em transações. tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, não é isso? Eu estou Levavam pedras feito penitentes. erguendo estranhas catedrais. Tem sempre muita metáfora. E no Inclusive, dia final tinham direito a uma alegria fugaz,
uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, ou carnaval que sempre foi o ópio do povo brasileiro, né? O Há, carnaval há, sempre há foi quem, aquele válvula. há quem entenda, inclusive, Luciano, que há um paralelo aí entre este momento, né, que é a nova república chegando, né, a reabertura democrática, e também o período colonial, né? Aquela parte de levar as pedras feitas Vai penitentes, passar é de seguindo estranhas catedrais, 1986. né? É como se fosse o trabalho também dos escravos. Há quem dê essa interpretação, que eu não sei nem se corresponde realmente ao sentimento de Chico no momento da composição, né? Mas toda a arte é releitura, né? O Maurício falou que vai passar de 1984, vai passar de 86, né? Pelo menos assim está registrada na Marcola Edições Musicais Limitada. Não sei se foi registrada depois, mas dê O uma disco olhada. é esse. Parece ser de 1986. O disco é. Não, o disco é de 84 mesmo. É o Chico Buarque. Então o registro foi feito em 86. É. Não sei porquê, mas foi feito. É de 84, então? O disco é de Então, 80, de 84. Mas aí tanto faz, é um de detalhe. 84 é a mesma época, né? Acaba É, falando tá dentro do sobre período. falando sobre o período de redemocratização do Estado brasileiro. Exatamente. E na linha, ele botou aí Memorial da Democracia. Mas aí a gente não consegue entrar, Maurício. A gente não consegue entrar. E tem um Mas, momento de redenção ao final, né? Tem um momento de redenção que ele diz: Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto a cidade a cantar. A evolução da liberdade, né? Isso aí é até o fantástico, né? dia clarear. A evolução da liberdade. Até o dia clarear. É 1984. Pronto, está todo mundo confirmando aí. Época das diretas já. É, Uma participação especial de André Ludwig. aí. É interessante como a gente olha para esses retratos do tempo, né? Do tempo da nossa história, do tempo da história do Brasil, e às vezes a gente percebe que em alguns momentos a gente anda em círculos, né? A gente está anda 2 passos para frente, 3 para trás, aí anda mais 2 passos para frente, tem um regresso. É uma cidade bem complicada, né? Mas é importante que hajam pessoas como ele para que deem algum significado lúdico, né? E consiga traduzir numa linguagem poética para o povo determinados sentimentos e determinados fatos que acontecem, né? Isso eu acho importante também. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Agora a gente tem uns minutos finais para a gente lembrar de músicas adicionais. É, Se quem quiser, eu toma. lembrei de uma, eu A lembrei de uma gente tem. aqui do primeiro disco, que é boa. Sim. A Rita levou meu sorriso, o Tem sorriso dela, meu assunto. o assunto. Levou junto com ela, Mulheres de do peito. demais. Levou seu retrato, seu prato, seu trato, que papel. Uma imagem de São Francisco, de um disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança e nem heranças deu. Não deu um tostão porque não tinha não, mas pagou perdas e danos. Levou os seus planos, meus pobres enganos, os meus 20 anos e o meu coração. E além de tudo, me deixou mudo violão. Além de tudo, me deixou mudo violão. Na mesma linha, na mesma linha, Chico fez também Trocando em Miúdos, né? Com a Sim, terminação, essa prestação de contas. Aliás, ele tem sido até técnico, inclusive nas palavras, né? Nas expressões jurídicas, né? A gente sempre se impressiona com isso, porque ele não fala como muita gente, vai penhorar uma aliança, não, empenhar, né? Ou derreter a aliança. Trocando em miúdos, ele fala, né, sobre mais ou menos o que acontece com Rita, né? Que a Rita levou o meu sorriso, o sorriso dela, meu assunto. Levou junto com ela o que me é de direito, arrancou-me do peito e tem mais. Levou meu retrato, meu prato, meu trapo, que papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. Aparece lá na música Trocando em Miúdos outras referências de haveres pessoais e daquela coisa
horrível que acontece em decorrência da separação, você tem uma coisinha que é sua, uma lembrança, uma coisa, fim da picada. É sempre complicado. Você sabe que Ana Carolina, a cantora Ana Carolina, ela fez uma resposta à música Rita, né? Ah, foi? Não conheço, não. Foi, ela fez uma resposta à música, ela diz assim, ó, cadê? Peraí. Enquanto você Nada. vê, eu lembro que a Trocando em Miúdos é uma composição feita junto com Francis Haime. A gente tem ainda uns minutinhos e o trecho que ele fala de devolver o Neruda que você me tomou e nunca leu. Né? Então, ele fala do disco de Noel, o outro ele fala do livro de Neruda, né? E aquela final, nossa, que é marcante. Eu bato o portão sem fazer alarde, levo a carteira de identidade, uma saideira. Terei Eu muita morro de vontade. saudade e a levo a impressão de que já vou tarde. Aí É Ana fantástico, né? Carolina fala assim, ó. Nada te arranquei do peito, você não tem jeito, faz drama demais. Seu retrato, seu trapo, seu prato, devolvo no ato, pra mim tanto faz. Construí meu botequim sem pedir nem um tostão. A imagem de São Francisco e aquele bom disco estão lá no balcão. Eu não consigo cantar a É, música, a mas letra é ele mais dá ou uma menos. resposta. Ela vai dando uma resposta a todas as provocações, né, do Para personagem. que Chico tenha gostado, porque Chico é meio invocado para essas coisas. Né? Ele não gosta muito de paródia, não. Aí, ó, o professor Celso Castro está informando aqui que Chico e Ana já cantaram juntos. Ah, já? Ah, então, Celso, ótimo, né? Porque Chico é todo invocado em relação a tantas coisas. Ele então admitiu essa possibilidade. E para finalizar, a gente conversava sobre é, a composição de Chico Buarque, que eu não sei se você tocaria no final, não sei se foi essa a pretensão, mas a Flor da Pele, eu acho que Não, era. Pele, né? Que é uma música que já teve duas letras diferentes também, isso, né? exatamente. Flor da terra, flor da pele, né? O que será que me dá, que me bole por dentro, E, será que me dá? Que muita gente fala que é a música do orgasmo. E Chico, enfim, ele é um cara cheio de motivações para realizar uma série de composições. Ele tem desde de músicas extremamente inocentes e alegres e como a banda, mas atrás sempre tem alguma coisinha. Outras que falam sobre os bastidores, né? é meu amigo Luciano, O grande intérprete. estamos a Oi? 1 minuto e meio do encerramento, então vamos. Então, gente, olha, obrigado por tudo. Foi muito bom aí. A gente vai fazer outras, né, Guilherme? Vamos ver se a gente faz Exatamente. da música popular brasileira. É isso aí. Foi muito bacana. Acho que a gente conseguiu discutir bastante coisa aqui interessante, né? E desbravar um pouco do universo de Chico Buarque. Muito legal. Gente, muito obrigado pela presença de todos aí. Foi massa. Obrigado, Luciano. E a gente vai ter outros encontros aí pela frente. Tá certo? Vamos, vamos bolar. Valeu, meu Então, amigo. Um grande abraço. tchau. Tchau, tchau.